né? Boa noite. É com alegria que mais uma vez começamos o estudo da Palavra de Deus, principalmente através da maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. E quando você faz parte dessa escola, com certeza você vai crescer espiritualmente. Nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo. E as próximas lições continuarão falando isso. Serão um total de 13 lições. Nós já tivemos 3, essa é a quarta. E então, essa é a quinta, aliás. Essa é a quinta lição. E teremos, então, aí mais algumas lições pela frente para estudarmos sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós já abordamos, e isso é muito importante você saber para poder voltar nas lições atrás, algo muito importante, e ir aprendendo coisas que você talvez desconheça. E através de você ver as outras aulas, você terá o privilégio de entender o Espírito Santo, promessa e natureza e missão, o Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento, o Espírito Santo e a presença e atuação no Novo Testamento, ser templo do Espírito Santo, e hoje vamos estudar, então, na quinta lição, o Espírito Santo no ato da conversão. Algo muito importante precisa estar na sua mente e também na minha mente. O que é que precisamos ter na nossa mente? É que sem a presença do Espírito Santo, não há como nós termos a conversão, não há como a gente poder entregar a nossa vida a Jesus. Então, é muito importante você entender que foi através do Espírito Santo que você teve o primeiro contato com Deus. Aí você fala assim, mas como assim? Eu não estou entendendo isso. Alguém orou por você. E toda vez que alguém orou por você, o Espírito Santo veio até você e ofereceu a oportunidade de você ter um encontro com Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que faz esse papel de nos conduzir à presença do Espírito Santo. Então é muito importante você ter na sua mente essa certeza, porque lá na frente as pessoas vão dizer, depois que você teve o Espírito Santo em sua vida, você aceitou Jesus Cristo, vão falar, você vai precisar de algo especial para que verdadeiramente você tenha o Espírito Santo. E eu quero dizer já desde agora que o Espírito Santo é Deus e ele é perfeito. E se o Espírito Santo é Deus, ele é perfeito, ele não precisa refazer absolutamente nada na sua vida. O que ele fez da primeira vez já tem todo o poder para que você possa tê-lo constantemente na sua vida, vivendo e conhecendo a Jesus Cristo como Salvador. Nós vamos até estudar sobre o batismo do Espírito Santo. E o batismo é quando o Espírito Santo passa a habitar em sua vida. E isto você vai encontrar na Bíblia, na vida de todos os apóstolos. Todo mundo recebeu o Espírito Santo quando creu em Jesus Cristo. Mas você vai encontrar duas situações que essas pessoas já estavam em Cristo, estavam tendo o seu encontro com Cristo, eles já tinham tido o batismo do arrependimento, e agora eles vão receber a presença do Espírito Santo, porque João batizava o arrependimento, mas Jesus Cristo veio batizar com o Espírito e com fogo. Então, é muito importante termos na nossa mente, no nosso coração, exatamente esta certeza de que a presença do Espírito Santo em nossas vidas é que vai nos dar toda esta situação. E aí eu queria ter a participação de vocês com a seguinte pergunta, e é esta: quando você aceitou a Jesus Cristo como Salvador?
Na revista está quando você se converteu, mas isto é uma linguagem de igreja. E quem está nos ouvindo pode ser que nunca ouviu esta conversão, né? Então, quando foi que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador? Aí você vai talvez falar assim: ah, eu sempre aceitei. Não, não. Aceitar é receber. É você dizer: Jesus, toma conta da minha vida. Isso é aceitar. O Senhor de agora em diante será o dono e eu vou te obedecer. Isto é aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Então, quando foi que você aceitou a Jesus Cristo como Salvador? Conte em poucas palavras esta experiência. Abra seu microfone e conte. Para mim foi cedo. Eu cresci num lar cristão, cristão e evangélico, né? E logo cedo, quando eu tinha 8 anos de idade, ao escutar o ex-goleiro do Atlético Mineiro, chamado João Leite, numa conferência de missões na cidade de Campinas, que era a cidade onde eu nasci, eu ali entendi o que Jesus tinha vindo fazer neste mundo, e o que era o chamado plano de salvação. Então, o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E lá, quando eu tinha 8 anos de idade, eu tomei essa decisão de aceitar a Jesus, convidá-lo para ser o meu Salvador, convidá-lo para ser o Senhor da minha vida. Eu entreguei o meu coração a Jesus quando eu tinha 12 anos de idade, na primeira igreja batista de Andradina, num sermão evangelístico do pastor Josué Nunes de Lima. O microfone está fechado, pastor. Não é para eu fechar? Por que ele fechou? Como o Espírito Santo agiu na sua vida para produzir a salvação? O que foi que aconteceu de diferente? Vocês falaram a ocasião, mas o que aconteceu na sua vida? Como o Espírito Santo tocou para você tomar essa decisão? Na época, eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu era pequeno, ainda não entendia muito bem isso. Eu fui conhecer já aí na minha pré-adolescência, na minha juventude. Mas eu diria que, mesmo eu com uma criança de 8 anos, eu consegui entender a mensagem da salvação. E aí, já com um pouco mais de idade, com uns 10, 12 anos, eu fui entender que aquilo era a ação do Espírito Santo. Não foi nada como acontece com algumas pessoas, não foi nada emotivo, no sentido de chorar ou ter aquela emoção como de um filme tocante. Mas eu entendo que ali foi Deus me fazendo, ainda como criança, entender o amor que ele tinha por mim. Então, eu entendo que essa foi a ação do Espírito Santo naquele momento. Com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me mostrando os dons que ele tinha me dado e confirmando essa salvação que eu tinha em Jesus. Uhum. Eu também tive um crescimento espiritual junto com a minha família. Então, eu fui entendendo aos poucos. No caso, a minha mãe era professora da escola bíblica e ela explicava para a sala de aula, para os alunos, e eu, dentre eles, ia crescendo no conhecimento de Jesus, até que nesse dia que eu entreguei mesmo minha vida para Jesus, eu já tinha várias certezas, e uma delas era da vida eterna. E hoje, depois de todos esses anos passados, eu entendo que tudo aquilo era a obra do Espírito Santo na minha vida. Pastor, só fazendo um ajuste técnico,
o seu microfone está reverberando o som dos outros, então precisa ficar fechado quando alguma outra pessoa na sala estiver falando, tá? Mesmo com o fone de ouvido, ele está dando retorno. E está fechado, inclusive, o microfone. Ainda está fechado. A propósito, deixa eu aproveitar. Eu já passei pela essa porta, fechei 3 vezes e ela está aberta. Não. O seu microfone, de alguma forma, ele está reproduzindo os nossos sons, de todo mundo que está na sala. Quando a gente fala, o seu som está reproduzindo. Entendeu? Deixa eu aproveitar a oportunidade, só para falar, o pastor Salvi comentou no início dessa aula, sobre as aulas anteriores, tá? Foram 4 aulas até agora, essa é a 5ª aula. E nós estamos criando, já está criado no nosso canal do YouTube, uma playlist, está escrito lá Escola Bíblica e traço ali Espírito Santo. Então, todas as aulas estarão nessa playlist. Você pode assisti-las de uma vez, ou então ir acessando uma vez, uma de cada vez, para você poder acompanhar, caso você tenha perdido. Mais fácil do que entrar na página e localizar aula por aula, tá bom? Bom, vocês estão me ouvindo bem agora? Ok, eu diminuo o volume, quem sabe não vai pegar mais tanta reverberação. Muito bem. Abra para mim Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, para nós entendermos o que é entregar a vida a Jesus, como é ser salvo por Jesus Cristo. Romanos 10, verso 9 e 10. Está assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Obrigado. Vocês estão me ouvindo, certo? Muito bem. A palavra de Deus está dizendo aí algo muito importante. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Então, é necessário você crer em Jesus Cristo. É necessário você acreditar de depositar sua vida nas mãos do Senhor. Ele passa a ter o controle da sua vida. Ele passa a ser o Senhor e você passa a ser seu filho. Aquele que é cuidado por ele, aquele que o ama, aquele que decidiu usar a sua vida para poder glorificar o nome de Jesus Cristo. E então, como isto acontece? Romanos 10, 13, porque você creu na promessa do Senhor, e esse acreditar na promessa do Senhor está escrito em João 5, 24. Leia lá para mim. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Cinco, 24. Eu asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, quem crê não está condenado, mas passou da morte para a vida. Essa é a promessa do Senhor para todas as pessoas. João 3,16, que é um versículo tremendamente conhecido, é um dos versículos mais conhecidos na palavra de Deus, vai dizer, porque Deus amou o mundo inteiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Senhor ama a cada um de nós.
E a pergunta é: você vai crer me amando? Se você crer de todo o coração, você tem a vida eterna. E ele diz: passou da morte para a vida. É muito importante a gente entender que ninguém vai ser salvo pelos méritos. Veja o que está escrito em 1 João 1:9. 1 João 1:9. Mas eu quero que vocês leiam do 8 ao 10. 1 João 1, do 8 ao 10. 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Duas situações aqui são claras. Se você diz que você não comete pecado, você está apenas se enganando. Mas a segunda situação, muito mais grave, é tornar Deus mentiroso. Porque Deus vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, sem exceção, cometeram pecados. E aí você fala assim: mas eu não cometi pecado. Será que não? Vamos pensar algumas coisas. Tem namorado? Tem. Tem ciúmes? Tem. É pecado. No final do mês, para pagar as contas, fica ansioso? Fico. É pecado. Conta mentiras? É pecado. E você vai encontrar que pecar é errar o alvo. É deixar de fazer aquilo que Deus quer que você faça e começar a fazer o que você se alegra em fazer. Só que essa alegria é efêmera e momentânea. Eu estava ouvindo uma mensagem e ele disse a um amigo: a sua alegria é passageira. É nada. A gente vai lá se divertir muito e a noite toda a gente vai ficar feliz. Ok. Às 6 horas da manhã, se você estiver com esta felicidade quando eu chegar na sua casa, eu vou acreditar na sua palavra. E aí, às 6 horas da manhã, ele chegou na casa dele, ele estava lá caído na cama com uma ressaca daquelas. Dor de cabeça, não podia ver a luz, estava muito mal. E aí ele fez uma pergunta: cadê a alegria que você disse que tinha? E ele disse: ela passou. A alegria que o Senhor nos concede é um dom, é um fruto. E esta alegria vai ficar em nossa vida para sempre. Então é muito importante você deixar de se iludir com as circunstâncias, porque ela pode trazer momentos felizes, mas a alegria só vem do Senhor. Por isso que a gente diz: a alegria do Senhor, a nossa força é. Porque é nesta alegria que nós caminhamos, é na presença do Senhor que nós caminhamos, é na presença do Senhor que nós fazemos a sua vontade. Mas lembre-se que o Senhor tem pago um alto preço por nós. E veja só o seguinte: para termos certeza da
salvação, Deus nos dá 3 garantias. A primeira já foi lida, que está em João 5:24, que Jesus está dizendo: se você confessar e crer no seu coração, você está salvo. E eu te dou a vida eterna. A segunda está em Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas a certeza absoluta e diária que nós temos está registrado em Romanos 8:16. Vamos ver esse texto. Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que sou filho de Deus. Significa que em todos os momentos da minha vida, o Espírito confirma e me dá salvação. Porque é o Espírito que me dá a garantia. E esta garantia é como se ele tivesse colocado um selo em nossa vida que nos garante que somos salvos por Jesus Cristo. Veja o que a palavra de Deus vai nos dizer ainda em 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o Senhor vai trabalhar conosco. Você foi eleito por mim. Você faz parte de uma nação santa. Você faz parte de um povo comprado. E agora eu quero que você compartilhe essa alegria com todas as pessoas que estão à sua volta. Mas aí ele vai dizer, nos outros versículos, vós que não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Isso é o versículo de número 10, que vai nos dando esta convicção e essa certeza daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e como Ele tem feito. Mas veja ainda o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Muito bem, nós estamos vendo aí agora qual foi o resultado quando nós recebemos a Jesus Cristo como Salvador. Ele passou a trabalhar em nossas vidas e o nosso ser, o nosso corpo passou a ser templo do Espírito Santo. Isso significa que, ao sermos comprados pela morte de Jesus Cristo na cruz, todos nós que já recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós agora devemos permitir que haja um crescimento da nossa comunhão com Deus. Lembre-se, Deus nos conhece totalmente, mas nós não conhecemos Deus. E para que esse relacionamento exista na nossa vida e na sua vida, é necessário que você desenvolva este relacionamento. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é possível
desenvolver um relacionamento com Deus. Bom, a Bíblia diz que nós nos relacionamos com Ele por meio da fé. Então, essa fé ela vai se manifestar em parte de maneira lógica e em parte sem muita lógica. De maneira lógica porque, primeiro, você escuta a voz de Deus através da sua palavra, através da Bíblia. E de maneira não tão lógica, você conversa com Deus através da oração. Então, aquilo que você aprende da palavra, você coloca na prática, conversando com Ele, e pedindo para que Ele vá manifestando aquilo que você tem aprendido. Também, o relacionamento ele vai se dando à medida que você vai colocando em prática aquilo que Ele vai falando para você. E aí você vai aprendendo que tudo aquilo que Ele fala realmente funciona da forma com que Ele falou. Então, são os primeiros passos que se dá. Veja só, você vê uma pessoa, você sente alguma atração por ela. Só que o que vai acontecer se você tiver apenas a atração, o seu relacionamento morre aí. Mas se você se aproximar dessa pessoa e começar a se dar a conhecer, e ela também se revelar para que você a conheça, vocês vão começar a travar um relacionamento. E este relacionamento sendo intensificado, vocês vão passar a conhecer partes uns dos outros que tornam-se particularidade de vocês. Daqui a pouco vocês vão estar íntimos e vocês vão decidir tocar uma vida juntos, que é: vamos seguir um plano de Deus para as nossas vidas. Vamos dar um próximo passo que será o nosso noivado e o nosso matrimônio. E aí vocês vão se tornar uma só carne. E é interessante que a gente investe tanto tempo nesse relacionamento, tanta energia, e a gente pensa que ao assumir um matrimônio, nós já conhecemos a nossa esposa. E ela já nos conhece. Não é verdade? A primeira etapa vocês vão conhecer e é chamada de lua de mel. Mas depois que termina esta lua de mel, vocês vão começar novas etapas na sua vida, que é o amor no cotidiano. É aquele amor do dia a dia. E esse amor do dia a dia, ele pode se tornar monótono. Tem casais hoje que no seu relacionamento apenas dão selinho. Beijo cinematográfico já não rola faz anos. E você fala assim, por quê não rola mais? Porque eu já conheço, já sei que ela beija bem. Então você só estava tentando saber se ela beija bem? E agora que você sabe que ela beija bem, você não quer usufruir desse beijo? A gente não tem tempo para essas futilidades e também nossos filhos, quando olham para a gente se beijando, falam, ieca. Então a gente não quer escandalizar os nossos filhos. Bota todo mundo no quarto e beija à vontade. É necessário que você intensifique o seu relacionamento. Mas como eu vou fazer isso com Deus? Deus se dá a conhecer. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos guia a esta palavra. Mas também o Espírito Santo esclarece esse assunto na nossa vida. E ele também nos ajuda a aplicar esse novo ensinamento no nosso viver. Isto chama-se o que a lição está trabalhando hoje, sobre uma busca constante do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, enchei-vos do Espírito
em Efésios 5, verso 18. E aí, então, a gente vai entender que encher do Espírito é uma experiência, mas é interessante, algo que você precisa ter na sua mente. Imagine que você tem um copo de Coca-Cola, mas você quer tomar um suco de laranja. Como é possível tomar um suco de laranja se o copo de Coca-Cola está cheio? Ah, pastora, eu vou jogando o suco de laranja de uma certa altura, o suco de laranja vai batendo, vai chegando até o fundo e vai expulsando a Coca-Cola, e então, no final, é capaz de eu ter só suco de laranja. O Espírito Santo trabalha na nossa vida de uma forma diferente. Ele diz: esvaziai-vos e enchei do Espírito Santo. Se o seu copo estiver vazio, encher de suco de laranja é a coisa mais simples e mais fácil. E quando você for tomar, você não está tomando uma mistura, você está tomando um suco de laranja. E é isso que você precisa entender, que precisa acontecer em sua vida. Encher-se do Espírito Santo parte de alguns pressupostos que Deus já determinou. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se não acontecer o negar-se e o tomar a cruz, você não vai se encher do Espírito Santo. Então é muito importante que você assuma esta situação na sua vida e busque realmente viver. O Espírito Santo, quando nós o recebemos, ele passa a viver e habitar conosco e passa a nos encher com a presença, a doce presença do Senhor nas nossas vidas. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 13, 13. 2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Quando ele está trabalhando conosco e dizendo a graça, significa a presença de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você. Então, é eu permitir que o Espírito Santo venha estar em minha vida e eu possa partilhar com ele tudo aquilo que está acontecendo. Porque até mesmo quando eu cometo pecado, o Espírito Santo vem e diz: Salovi, você está pecando. E esse pecado te separa de Deus. E esse pecado te leva à morte. Então, se arrependa, se reconcilia com ele, confessa o seu pecado e você voltará a sentir a presença da comunhão com Deus. E a partir do momento que nós ouvimos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, então vamos passar a ter toda a compreensão do seu amor, do seu ensinamento na nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele não vem só nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo também vem trabalhando conosco em nos guiar a toda a verdade. Isso é importantíssimo, porque você pega a Bíblia logo no início e começa a ler, você fala, eu não estou entendendo nada. Mas daqui a pouco, conforme você vai estar lendo, você vai estar ouvindo a palavra de Deus, você começa a ter um discernimento. E você começa, eu disse isso na última aula ministrada,
você começa a fazer perguntas ao texto. Para quem esse texto foi escrito? O que ele quis dizer àquelas pessoas? E o que ele está querendo dizer para mim? Quando eu analiso qualquer texto da palavra de Deus desta maneira, eu começo a ter o entendimento. Mas quem vai aplicar esse ensinamento na minha vida e na sua vida é o próprio Espírito Santo. Interessante, eu tenho um costume, e eu queria mostrar para você. A Bíblia Sagrada, ela é, como eu acabei de dizer, ela é sagrada. Mas algumas pessoas têm a Bíblia para colocar em sua casa e ela simplesmente coloca a Bíblia de uma tal forma que ela fique lá exposta na estante. A Bíblia aberta na sua casa assim, ela não vai espantar maus espíritos, não. E nem vai espantar ladrão. E geralmente é interessante que as pessoas deixam nos Salmos, porque acham que Salmos são mais poderosos. Não. A Bíblia tem poder de Gênesis e Apocalipse. E Deus fala conosco em qualquer parte dela que nós estivermos lendo. Mas todas as vezes que eu estou lendo a Bíblia e Deus fala comigo, eu faço anotações. E quando eu faço anotações, essas anotações ficam gravadas. Mas é interessante que, quando eu for passar por esse texto, Deus me faz lembrar o que ele falou lá atrás. Mas também ele me revela uma nova verdade. E aí eu passo a entender o que a Bíblia está me ensinando e aprofundando esse ensinamento na minha vida. E isso é fundamental. E se nós tivermos esse crescimento contínuo, isso vai nos ajudar a termos cada vez mais da palavra de Deus nas nossas vidas. E cada vez mais vamos ter o seu entendimento e buscar a face de Deus. Então, é muito importante você entender que a Bíblia está trabalhando no nosso viver, nos levando a ter experiências diárias. E são estas experiências diárias que levará ao nosso crescimento. Por isso é muito importante você entender que no ato da conversão iniciou-se um processo. A salvação para a parte de Deus, ela é de imediato. Mas a salvação em minha vida e na sua vida, ela vai ser um processo. É um processo de entrega dia a dia da minha vida nas mãos do Senhor. Afinal de contas, eu disse, o Senhor, de agora em diante, tu és o Senhor da minha vida. Tu és o mestre. E tu és o meu Salvador. Então, eu vou permitir que o Senhor controle e me guie na tua palavra. E é esta verdade que o Senhor espera que vá acontecendo. Por isso, Efésios 4,16, e esse é o último texto que eu quero trabalhar nesta lição, veja o que está escrito lá. Efésios 4,16. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Muito bem. Vamos ler de novo, pastor? Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito bem. O nosso corpo, ele precisa ser ajustado e consolidado. Mas ele será edificado em amor. Uma das coisas que a gente precisa entender, que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, nós passamos a aceitá-lo com
um objetivo, que é servi-lo. E aí você vai fazer uma pergunta: quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades que eu terei de agora em diante para exercitar a minha fé? Hoje eu estava sentado lá no consultório em Campinas, esperando a Emilce fazer o tratamento dentário dela. E ela estava lá fazendo e entrou uma senhora com uma filha. E tinha ao meu lado uma outra senhora que tinha também uma outra filha. E esta filha, então, que estava dessa senhora, teve um momento que ela foi chamada lá. E a mulher estava tão agitada, tão sem noção, que simplesmente ela deu como que um salto do sofá e entrou para dentro do consultório. Aí quando eu olho do meu lado, tem uma sacola e uma bolsa. Eu falei assim, deve ser dessa mulher que acabou de sair daqui, mas por que ela saiu tão aflita? E aí, daqui a pouco, vem a filha junto com a mulher saindo do consultório. E aí eu pude entender. Mas quando ela chegou na recepção, que eu estava sentado, ai, mil perdões de deixar todas essas coisas aí do lado do senhor. Falei, fica tranquilo. Eu estava muito preocupado, né? E então, mas foi tudo bem? Foi tudo muito bem. E aí chega essa mulher com uma outra filha. E aí chamam ela para entrar, e quando chamam para entrar, a mãe vai levantando, não, a senhora não pode entrar. Só vai entrar ela, e vai ser uma cirurgia agora, então não dá para a senhora ficar lá dentro da sala, mas fique tranquila que fica o dentista, eu e sua filha, o tempo todo. Então fica tranquila com relação a isso. Ela vai ser anestesiada? Sim, vai ser anestesiada, mas lembre-se, anestesia no consultório odontológico, ela é local, ela não vai dormir, ela não vai ficar apagada, né? Então, é uma anestesia local, então fica tranquila, né, com relação a isso. Mas você vai ficar segurando a mão da minha filha? É lógico que não, eu vou estar dando os instrumentos para o dentista. Mas ela está muito nervosa. Querida, fica tranquila, vai ser rápido, e assim que terminar, eu chamo a senhora, né? Aí a moça fechou a porta e daqui a pouco ela chega para mim e para o senhor. O senhor está mexendo no seu celular e o senhor está no seu celular. Vocês permitem eu desligar a televisão, que está me atrapalhando? Eu falei, sabe, eu estava assistindo o filme até agora há pouco, né? Eu pensei na minha cabeça, né? Mas tudo bem. Não, eu não tenho problema com relação a isso. O homem disse, não tem problema. Aí a moça desligou a televisão, aí imediatamente ela começou a orar. E eu fiquei pensando comigo, que bom que algumas vezes a gente passa por algumas situações que a gente tem que orar e orar e orar e orar mesmo. E ela ficou então ali orando, 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 até que a moça chamou ela. Quando chamou ela, ela deu também um salto na cadeira e foi para estar com a filha dela. Eu queria te dizer que no nosso relacionamento com Deus, Ele quer que esse relacionamento não seja para alguns momentos quando você vai dizer, ai meu Deus, mas que ele seja para todos os momentos. E quando chegar a tribulação, você já está percebendo que o Senhor já foi à frente, está pelejando por você, ou que ele já está te sustentando e te garantindo a vitória. É um relacionamento muito mais tranquilo.
O apóstolo Paulo vai dizer um texto que eu quero finalizar com ele: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso, e ele tem guardado o meu depósito até o dia final. Eu espero que o nosso relacionamento, começando no ato da salvação e no decorrer da nossa vida, possamos estar crescendo, nos enchendo da ação do Espírito Santo em nossas vidas e fazendo com que realmente a presença de Deus possa ser cada vez mais consolidada no nosso viver. Consolidar na construção é fazer todos os amarrios para que realmente o aço, o concreto, as paredes de vedação possam estar todas amarradas para que cada parte no cálculo estrutural que foi planejado possa sustentar todo o peso da construção que vai vir. Se isto não for bem feito, vai ruir. Mas se isto for bem feito, nós que já escolhemos Cristo como a nossa fundação, vamos edificar com a ação do Espírito Santo a nossa vida. Então, verdadeiramente, vamos aprender a servir os outros. Domingo passado, eu estava vendo um senhor enquanto estava dando aula presencial na igreja. E aí estava vendo esse senhor lá. E eu disse, eu quero ajudar aquele homem de alguma forma. E aí nós temos o café da manhã na nossa igreja. Eu poderia simplesmente pegar o café e levar para esse homem. Mas eu decidi envolver 3 jovens neste levar o café. E aí dei o café para um, dei o pratinho com o bolo e com o pão para o outro e disse, vamos lá. E aí o homem estava dormindo. Eu falei, bom dia, senhor. E ele começou a acordar. Eu, bom dia. O senhor aceita um café com bolo e pão? Aí ele descobriu a cabeça, disse, aceito sim. E então eu perguntei para ele, posso orar pelo senhor? Ele disse, pode. E então perguntei o seu nome e orei por ele. E depois demos o café. E aí eu disse para os jovens que estavam comigo, e aí, o que vocês sentiram? Gostei bastante, pastor. Eu falei, é isso que o Senhor espera que nós façamos. Se a gente fizer isso, a benção de Deus vai estar na nossa vida. E eu estou compartilhando com você, porque isto é algo que todos nós temos que fazer desde que aprendemos. E eu estou compartilhando com você para agora você aprender. E você tem um desafio nesta semana. E o desafio que você tem nessa semana é pedir ao Senhor que Ele possa fazer parte na vida de 3 amigos que você ama muito. Então, ao terminar essa lição, quando você assistir, ore, Senhor, me dê 3 amigos que eu possa falar sobre Jesus Cristo. E se você fizer isto, então a bênção de Deus vai estar na sua vida. Então, esse é o desafio. E eu espero que você aceite esse desafio. E que você tenha a alegria de ver um dos seus amigos recebendo a Jesus Cristo como você também recebeu. Aqueles que já receberam a Jesus Cristo há muito tempo atrás, no meu caso, são desde os 10 anos, então eu tenho 63 anos, então 53 anos de vida cristã. Então, muitas vezes eu tive que retornar ao primeiro amor. E eu quero encorajar a você, volte ao primeiro amor. Quando as coisas eram muito prazerosas, que você fazia para honrar e para glorificar ao Senhor. Volte a fazer isto e você vai exaltar e glorificar o nome de Deus muito mais. Essa lição serviu para a gente recordar a nossa salvação
No caso do Cristiano, 8 anos. No caso da irmã Emilce, 12 anos. No meu caso, 10 anos. E no seu caso, Cíntia? Quanto tempo você aceitou Jesus Cristo? 7 anos. Há 7 anos. Então você estava com 15 anos? Isso mesmo. E agora você está com 22, né? Então tá bom. Então, essas moças que não gostam de falar a sua idade, né? Esquecem que foram anos maravilhosos que já passaram por sua vida. Então, que Deus continue sustentando e abençoando. Queria só abrir a oportunidade se ficou alguma dúvida ou se você quer dar alguma contribuição. Emilce? Irmãos, eu queria só dar um destaque para o nosso textuário de hoje, porque ele faz uma afirmação que nos dá a certeza de que somos isso que o texto está dizendo. É Romanos, capítulo 8, versículo 9. E ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero apenas ficar na parte A do versículo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, nós todos que já entregamos nossas vidas a Jesus, podemos ter essa certeza. Não estamos na carne, estamos no Espírito. E esse tipo de episódio que o pastor Salovi contou-nos é um sinal daqueles que estavam no Espírito. Eles foram lá e realizaram aquela atitude que com certeza deve ter trazido alegria para aquele senhor. Então, nós podemos, como nós acabamos de ler no texto, que não estamos na carne, estamos no Espírito, então vamos deixar o Espírito agir através de nós. Amém. Bom, só agradecer ao pastor pela aula, dizer a você hoje que está acompanhando às 9 horas da manhã, tanto eu quanto o pastor Salovi, um feliz Dia dos Pais. Eu tenho a oportunidade de falar agora para o meu pai, né? Feliz Dia dos Pais, pai. E também aí estou recebendo das minhas filhas, né? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo. E a gente convida você a estar conosco, se você está principalmente aqui na Zona Leste, pertinho, dá para vir ainda hoje aqui para a nossa igreja, para uma celebração de maneira especial, um culto ao Senhor, agora às 10 horas e 30 minutos, e também à noite, às 18 horas e 30 minutos. Agora, não sei se ainda dá tempo. Agora, enquanto essa aula está sendo passada no domingo pela manhã, nós também estamos recebendo aqui, os pais estão recebendo um café da manhã especial. Então, ali pelo menos entre 10 horas, 10h30, pode ser que dê tempo de você chegar aí, você que é pai, tomar um café da manhã especial com a gente. Se não, nos próximos domingos vai ser um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Deus os abençoe. Um grande abraço a todos. Quero dizer uma coisa a vocês, que eu estou saindo de férias agora, e então o pastor Cristiano estará assumindo as próximas aulas, a gente compartilha e divide as aulas, mas então ele toca agora até a minha volta. Que Deus abençoe e esteja orando por mim e pela Emilce. Nós vamos até Ilhéus de carro. É uma viagem que a gente quer ir de carro, não de avião. A gente quer fazer isso para ter tempo de contemplar aquilo que Deus criou e estarmos tendo esse tempo de intimidade com Deus e também um com o outro. Então esteja orando por nós e nós estaremos orando por vocês. Deus abençoe.